Olá, nutricionista, aqui é o Túlio Faria, criador do Movimento Empreende Nutricionista, e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre a qualidade no atendimento no seu consultório, tá? Então, conforme eu já disse no vídeo anterior, que você pode ver aqui no nosso canal no YouTube ou no Facebook, tá? Então vai ter o link aqui embaixo. A gente dividiu aqui em 5 fases, tá? Então para ficar mais fácil, a gente compreender em que momento o seu paciente tá? Em que momento ele está no contato com vocês aí, tá? Então só relembrando rapidinho, a gente tem o pré-atendimento, que é o que eu vou falar para vocês hoje, o pré-atendimento, o atendimento, o pós-atendimento e o pós-atendimento. Tá? Então, são 5 fases ali de interações que você tem com o seu paciente. Tá? Então, primeira coisa, no pré-atendimento. Né? Então, ele nem é paciente ainda e ele está começando a ter aquela intenção ou vontade de ser atendido por você. O primeiro ponto que é bastante interessante de avaliar, até mesmo antes de a gente analisar o paciente em si, é como que você é conhecido na sua região. Tá? Então, como que você é conhecido? Qual que é o seu posicionamento? Você é conhecido como nutricionista de qual especialidade? Você é conhecido como especialista em perda de peso? Você é especialista em, sei lá, atletas? Qual que é a sua especialidade? Quanto mais você se posiciona, muito melhor é o seu pré-atendimento. Então, essa fase que você tem entre aspas, de paquerar aí um paciente, ela é muito, um potencial paciente, aliás, ela é muito melhor. Por quê? Porque você vai estar posicionado, você tem uma direção ali que você quer seguir. Né? Então, você vai ser conhecido como aquele especialista daquela área em específico. Tá? Então, você é especialista em perda de peso. Tá? Então, e quanto mais específico você for nisso, melhor, mais vantagens você vai ter dessa fase que a gente está aqui de pré-atendimento. Tá? Então, qual que é o detalhe? Por exemplo, vamos supor que você é especialista em perda de peso. E na medida que foi passando o tempo, você foi percebendo que você conseguiu ter melhores resultados com senhoras acima de 50 anos, que são solteiras, por exemplo. Então, mulheres acima de 50 anos, solteiras. Tá? Então, vale a pena você dar uma analisada nos dados demográficos aí da sua região, etc., e verificar, porque dependendo da situação, vale a pena você ser especialista em pessoas acima de 50 anos, mulheres acima de 50 anos, que são solteiras. E ser conhecido como o nutricionista que faz essas mulheres emagrecer. Tá? Então faz com que essas mulheres conquistem saúde através da alimentação ou algo nesse sentido. Tá? A mesma coisa acontece quando você faz para um atleta. Né? Então, eu sou especialista em atletas de fim de semana. Tá? Então, qual a alimentação que ele tem que fazer no meio de semana para que no fim de semana ele esteja preparado para realizar aí uma atividade física. Tá? Então você pode também ser conhecido ou se posicionar dessa forma. Tá? Não quer dizer que você vai não atender mais nenhum outro tipo de caso, mas vai ser como você se porta perante o mercado. Tá? Então, quando você for se apresentar para uma outra pessoa, vai falar, você é nutricionista? Não, sou nutricionista especializado em atletas de fim de semana. Tá? Então você vai ter uma especialidade a mais. Porque se você falar só, eu sou nutricionista, geralmente as pessoas vão pensar, nossa, ele ajuda as pessoas a emagrecerem. E existem um zilhão de outras coisas que você pode fazer, que você consegue gerar de posicionamento ali, e que vai efetivamente fazer muito mais resultado do que ser só conhecido como nutricionista. Tá? Então, o posicionamento ajuda você a aumentar o como você é conhecido na sua cidade, por qual especialidade você é conhecido na sua região. Tá? E um outro ponto que é muito importante também no pré-atendimento é como que você capta pacientes. Tá? Então, qual está sendo a forma de captação de pacientes? Tá? É a indicação, são os meios digitais, então, redes sociais, Facebook, etc. Como que você está captando mais paciente? E o mais interessante é o seguinte, com o posicionamento, uma coisa que é muito importante para você é você gerar valor. Então, por exemplo, vamos supor que você vai se posicionar para atletas de fim de semana. Se você perceber que tem uma corrida, né, então, sei lá, 5 km do sul de Minas, você vai lá e faz uma palestra. Tá? Então, ou o que você pode fazer? Ajuda esses atletas antes, às vezes sem cobrar nada, ou cobrando uma taxa diferenciada, para eles se prepararem na parte de alimentação para essa corrida. Né? Então, como que você ajuda os amadores a correrem e como que você pode ajudar isso através da alimentação? Tá? Então, você gera valor na sociedade. Então, aí que você vai fazer no seu pré-atendimento. Você vai estar aumentando o seu posicionamento, tá? Ou melhorando o seu posicionamento
e aumentando a sua autoridade. A autoridade é um outro fator primordial no seu pré-atendimento. Então, antes da pessoa até mesmo ter um contato mais intenso com você, digamos assim, né? Então, ela está mais interessada, mais próxima de virar paciente, você tem essa força sobre ela, do seu posicionamento, da sua autoridade. A autoridade é o quanto que a sua palavra pesa, né? Então, se a gente for um exemplo, né? Quando um policial chega para você fardado, a farda dele traz autoridade para ele. Então, a farda dele traz a sensação do que ele fala é puramente verdade, né? Então, você está numa rua, sei lá, na contramão. Então, assim, quando ele vem com a farda e fala isso para você, ele tem muito mais autoridade, né? Porque a farda traz isso, do que uma outra pessoa falar isso para você, né? É bem provável que você passar no trânsito e alguém falar, você está na contramão, você vai xingar o cara ainda. Então tem muita gente que ainda vai xingar. Agora, se for um policial, pela autoridade que ele tem, pelo peso na palavra que ele tem, você vai ouvir, né? Então, a autoridade que traz ali o uniforme e tudo mais, você vai ouvir muito mais do que simplesmente se você não tiver autoridade. Então, qual que é o detalhe no pré-atendimento? Você tem que cuidar aí de como você é posicionado e de qual que é o peso que a sua palavra tem, né? Então, se você posicionou para emagrecimento, o quão forte isso é. Se você fala de emagrecimento, quanta de força você tem nesse seu posicionamento, tá? Isso é muito importante nessa fase onde existe ali uma vontadinha do seu potencial paciente dele começar a ter mais interesse pelas suas coisas e provavelmente de virar um paciente, e isso vai ajudar muito ele a tomar e chegar nas próximas fases com mais vontade de virar o seu paciente aí, tá bom? Bom, pessoal, essa é a primeira parte do pré-atendimento, tá? Ainda tem mais algumas coisinhas que eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tá? Então, fique de olho porque esses vídeos estão imperdíveis, tá? Então, o que eu acho que vocês devem fazer aí, na verdade, o que eu indico vocês fazerem? Pega isso agora, escrevam isso, tá? Então, pega, como que eu sou conhecido? Eu sou conhecido por tal coisa. Define o seu posicionamento. Define como que você vai aumentar a sua autoridade. Quais passos você pode fazer, tá? Vai ter uma corrida de integração, algo nesse sentido? Vai lá, se inscreve para dar uma palestra de graça. Ou conversa com a organização da corrida para você pegar os e-mails, por exemplo, ou o WhatsApp de todo mundo. Manda uma mensagem com dicas de como que ele pode se preparar melhor para a corrida. Gera valor, tá? Então, a minha dica para você agora, pega um papel ou pega um computador, abre o Google Drive, por exemplo, escreve tudo que você pode fazer para aumentar ou melhorar o seu posicionamento, para aumentar a sua autoridade, tanto em meios digitais quanto no meio offline. Então, na sua região, aí, o que você pode fazer para melhorar isso, tá bom? Amanhã eu venho com o próximo vídeo, com mais um pouquinho sobre o pré-atendimento. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, de curtir a gente no Facebook. E também manda o seu e-mail para mim com o que você está achando dessa série, o que você está achando dos nossos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!